Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office Connection. Nós estamos na 4ª temporada e temos 8 convidados especiais que vão participar do programa com a gente. Espero que vocês gostem do conteúdo, são todos conteúdos altamente relevantes para vocês que nos assistem e nos seguem nos nossos canais e nas mídias sociais. Esperamos que vocês gostem e aproveitem essa série de entrevistas. Aproveitando, eu queria agradecer aí todo o patrocínio da Cavalete e acompanhe agora o programa que vai ao ar. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do Meeting do Office Connection. Hoje, aqui com a presença do José Carlos Guiner, da Guiner Acústica, e com meu sócio Luiz Onaga. Nós vamos falar um pouco sobre acústica e vou pedir para o Guiner se apresentar. Guiner, seja bem-vindo, obrigado pelo aceite, pela participação no programa. Bom, eu também tenho que agradecer muito o convite, esse espaço que vocês permitem a nós falarmos um pouco de acústica para os arquitetos e os consultores e as pessoas que necessitam desse trabalho. Bom, eu comecei muito jovem aí na parte de áudio, né? Na minha época não tinha joguinho, não tinha muito computador, a ideia era áudio e eu comecei muito desenvolvendo caixas acústicas, né? Dentro da área de áudio, que era o que tinha no hobby de eletrônica, comecei a desenvolver caixas acústicas. Você trabalhou na Selênio, é isso? Na Selênio, isso. Aí eu comecei a fazer esse desenvolvimento de caixas acústicas por mim, buscando literatura, buscando conhecimento, e depois de um certo tempo eu comecei minha vida profissional como trainee na Selênio, que era uma empresa no Sul que fabricava alto-falantes. E lá eu tive uma carreira muito interessante, foram 13 anos, né? E eu acabei saindo inclusive como gerente de engenharia, né? E fomos os responsáveis, junto com todo um time que tinha lá, muito bom inclusive, no desenvolvimento de toda uma nova linha de alto-falantes profissionais, que foi um marco aqui, porque era um momento que tudo parece que não é por acaso, né? Parece que tudo acontece. E estava se usando muito, havia uma grande necessidade dessa nova linha de alto-falantes profissionais mais fortes, porque os carnavais estavam pegando, principalmente em Salvador, que tinha os trios elétricos, né? E precisava de uma categoria de alto-falantes com muito mais potência do que se existia no Brasil, né? Então nós fizemos esse desenvolvimento. Depois disso, com grande sucesso até. E foi na época da Quasar, da família Serenevsky, sim, né? Sim, tinha Quasar, tinha Novik, tinha outras empresas, mas naquele momento necessitava-se de produtos com mais potência, com mais performance do que existia, né? E eu, como era muito jovem, gostava muito dessa área e eu tive o apoio da minha diretoria, então a gente criou toda essa nova linha que realmente foi um sucesso, que inclusive culminou no futuro com a compra da Selênio pelo Grupo Harman, que é um dos maiores grupos de áudio profissional que tem no mundo. Harman Kardon, é uma Harman Kardon, mas é o Grupo Harman, que tem a JBL, que tem a AKG, que tem uma série de outras empresas embaixo do guarda-chuva, dado esse sucesso que nós tivemos na área do áudio profissional. Isso sempre, eu já estava meio ligado com a eletroacústica, né? Mas ainda mais com a eletro, né? E uma vez nós tivemos uma necessidade, um pedido de fazer um sistema para o Maracanãzinho. O sistema de som para o Maracanãzinho. Nós iríamos desenvolver as caixas para uma empresa que iria fazer o sistema de som, a locação do sistema de som para o Maracanãzinho. Então, aquilo foi muito interessante, chamei todo o nosso time, desenvolvemos a caixa, nós tínhamos um laboratório razoável, então nós sabíamos exatamente qual era o desempenho daquelas caixas, né? Pelo menos em laboratório, Gustavo.
quando nós fomos colocar no Maracanãzinho, as caixas foram antes. Uma pessoa ligou para mim e falou, olha, você tem que vir aqui correndo porque o negócio aqui está muito ruim. Eu estava em São Paulo, os engenheiros estavam no sul. Que ano isso? Hã? Que ano? 80 e pouco, né? 86, 87, mais ou menos, 86, 87, isso, se não me engano. Né? E aí eu falei, não é possível, eu sei o que meu time fez, eu sei o que nós fizemos, tenho todos os dados, né? Porque a acústica, principalmente, ela precisa muito de instrumental de medição, não tem essa de falar, meu ouvido acha que não, você tem que ter um bom laboratório para você poder, né, checar o desempenho desse sistema. Aí eu fui correndo para lá, saí de São Paulo, chamei um dos engenheiros do Sul e nós fomos lá. Realmente, quando nós chegamos, né, eles ligaram o som e nós vimos, poxa vida, isso aqui não está muito bom realmente, né? Mas nós sabíamos o que era. Foi aí que caiu a ficha para mim. Lembre-se que eu ainda estou em formação profissional, lembre-se que eu sou jovem, lembre-se que não tinha internet, não tinha tantas viagens e facilidade de viagem como antigamente, nós estávamos todos aprendendo. Aí é que nós vimos o quanto que a acústica de um ambiente é importante, ou seja, os parâmetros acústicos de uma sala é importante na qualidade final do sistema de som e na qualidade final para o ouvinte. Foi aí que eu falei, opa, eu preciso estudar isso também, porque se eu acho que eu conheço um pouco de eletroacústica, eu preciso conhecer também de acústica para fazer com que tudo isso caminhe junto e dê certo. Que a qualidade do meu produto acompanhe isso. Foi aí que eu consegui também, junto à direção, fazer um curso fora, fazer um curso nos Estados Unidos, onde eu aprendi a acústica, vamos supor assim, onde eu tive, e aquilo realmente foi um divisor de águas. Só que nesse momento que eu aprendi acústica, eu comecei a ver que eu gostava mais da parte de acústica do que a parte de eletroacústica. Então, na transição que eu tive da saída da Celênio para uma outra empresa, eu resolvi também abrir a minha empresa pequena, né, com uma parte de consultoria, para que eu ficasse ativo nisso. Né? E depois ainda eu trabalhei mais 7, 8 anos numa outra empresa de alto-falantes, que foi a Novik, também tentando desenvolver essa linha profissional, porque com o sucesso que teve a Celênio, todos queriam, né, comercialmente ter o mesmo sucesso. Né? E aí eu fui andando com a minha empresa em paralelo, até que depois da saída da Novik, eu realmente investi todo o tempo, conhecimento, valores na minha própria empresa, que é a Giner. Na realidade, o nome da empresa é Environmental Solutions, porém o nome fantasia é Giner, que é o meu sobrenome. Né? Então, toda a minha formação em acústica é uma formação americana, né? Não é uma formação europeia, então eu trabalhei muito com normas ANSI, e no Brasil se trabalha muito com normas ISO, então eu também tive que aprender, né? É tudo a mesma coisa, os parâmetros são os mesmos, porém eles falam diferentes. Né? Então, por exemplo, um escritório de arquitetura recebe um projeto americano para tropicalizar, né, para ser feito aqui, provavelmente vai atender dos consultores acústicos americanos a norma ANSI. E nós temos, às vezes, até que transformar isso, ter esse conhecimento desses parâmetros e transformar para a norma ISO, que é a norma que o Brasil, né, como a BNT é signatário da ISO, nós temos que transformar essa tropicalização nos parâmetros ISO. Foi aí que eu entrei na acústica, Gustavo. Você sabe que umas 2 semanas atrás eu estive acompanhando aí junto com um jornalista, né, da TV. Ele me chamou para ir ver um local onde eles estão fazendo uma obra, né? Fazendo um retrofit, tudo aqui em São Paulo, na Avenida Europa, num prédio. E eles têm uma grande preocupação com as salas onde ocorrem as entrevistas e as gravações dos programas, né? Certo. E é engraçado porque o jornalista, quando ele entra num ambiente preparado na TV, aquilo já está preparado para um consultor de acústica, com uma empresa, tudo, né? E quando você entra num local onde não tem absolutamente nada, ele percebia que aquilo incomodava, mas ele não sabia o que incomodava, né? Certo. E aí eu olhei, peguei, expliquei sobre nuvens, sobre várias coisas, né? Eu não sou especialista nisso, mas
A gente trafega nesse mercado, conhece bastante, a gente sabe o que o mercado tem para oferecer, principalmente na parte corporativa e comercial. E eu acabei indo com ele, num parceiro aqui perto também, para mostrar o que era acústica. Perfeito. Ao entrar no ambiente, ele já percebeu a diferença. Né? Porque você sai de todo aquele barulho com vidros, com tudo aberto, né? Na Avenida Europa, carros passando, um ônibus passando, moto. E aí quando você entra num local que você está na beira da marginal também e você não escuta absolutamente nada, e até mesmo a conversa interna, né? Ela tem abafador, você tem equipamentos hoje que reduzem ruídos, né? De conversas. Então, aí ele começou a entender, eu inclusive pedi para ele, indiquei vocês, porque também lá no showroom que a gente estava conversando, também falou, precisa de um consultor acústico, tem que medir isso, não tem como, né? E eu passei até o seu contato para ele, né? Agradeço. Porque a arquiteta acabou, que fez o projeto, também acaba não tendo esse conhecimento. Perfeito. Né? Não é porque ela é ruim, não é nada disso, muito pelo contrário, são partes técnicas que dentro de locais específicos no qual ela não tinha uma expertise, né? Lógico. Então aí a minha pergunta vai assim, o quanto que um consultor, né, o quanto ele é importante, né, dentro dessas áreas, né, corporativas, nos ambientes, né? Porque não são só ambientes corporativos, né? A gente tem restaurante, a gente tem hotéis, hospitais, cinemas, a gente tem uma série de locais, de ambientes que necessitam, né? Cuidado. Então, teatro, teatros, auditórios, até as nossas próprias residências também. A gente vive um bom tempo lá e, principalmente com o advento da pandemia, né, nós vimos o quanto que é importante a nossa casa também ter um certo conforto. A partir do momento que nós começamos a conviver mais lá, tá, nas nossas residências. Como é que eu posso dizer? Eu entrei na acústica de uma outra forma, né? Eu entrei na acústica não testando e errando. Eu entrei na acústica já com algum conhecimento, né? As pessoas têm que agradecer muito a minha diretoria que investiu em nós para que nós pudéssemos fazer esse curso fora. Então eu tive, num determinado momento, um bom treinamento, eu diria, né? E aquilo me falou, olha, o negócio é seguir por aqui. Então, quando eu voltei para o Brasil, tinha muito aquela questão de acústica, isso há 25 anos atrás, 26 anos atrás, isso é meio um buraco negro, sabe? O negócio, poucas pessoas sabem, isso é um negócio não meio... Dá pra ver. Não dá para isso, não dá para ver, foi até bom você comentar isso, que daqui a pouco nós vamos falar uma outra coisa, não dá para ver, então cria-se, meio os papas, aquele negócio todo. Eu falei, não, isso não é assim. A acústica que eu aprendi é uma acústica fácil, é uma acústica que está muito bem já determinada. Não tem isso, não precisa chamar o ouvido de ouro, não tem nada disso, é só você seguir aquela receita de bolo, é só você acertar aqueles parâmetros, né, que você vai conseguir. Então, a ideia minha sempre foi um pouco desmistificar um pouco isso. Até em certo ponto, até um certo momento, eu senti uma certa tensão, Gustavo, entre os acústicos e os arquitetos, onde os arquitetos pensavam, puxa vida, não, acústica, isso é um negócio de edifícios, né? Não tem nada disso. Tá? E um grande trabalho que os arquitetos, que as construtoras podem usar, podem nos usar, é como uma consultoria. Porque como nós sabemos o que realmente... não o que a acústica é correto, mas, por exemplo, o mais importante é as pessoas que vão viver naquele espaço. Como nós sabemos o que as pessoas que vão viver naquele espaço precisam para ter o seu bem-estar, então nós passamos saúde, nós passamos isso para os arquitetos. Os arquitetos têm os seus conceitos, têm as suas ideias, ótimo, pode fazer. Nos consulta, fala, você acha que essa parede vai resolver aqui? Você acha que essa nuvem vai resolver aqui? Você acha que esse painel vai resolver aqui? O que nós fazemos? Nós parametrizamos tudo isso, nós sabemos todos os valores que isso tem. E a gente diz, olha, vai, sem problema nenhum, ou pode ser que aqui está faltando
aqui precisa um pouco mais nisso, você precisa relocar essa parede, ou precisa relocar esse painel, e assim por diante. Então, eu acho que com isso a gente consegue agregar aos escritórios de arquitetura o bem-estar. Eles desenvolvem o conceito, eles desenvolvem toda a parte estética, a parte do layout, que é muito importante, tudo que precisa, e a gente diz, olha, essa é uma área sensível a ruído, então vamos cuidar dessa área sensível a ruído. Né? Vamos fazer com que a pessoa, quando fale, o seu som não saia para fora, ou então que o som de fora não entre. Né? Acho que em termos de escritório, o maior problema que todo mundo reclama é o ruído. É ruído. Ou ruído externo, ou ruído interno, isso, aquilo. Então, Sim. a primeira coisa é você trabalhar com isso, é você falar, olha, nunca coloque uma área sensível a ruído, por exemplo, uma sala de reunião, a sala da presidência, não sei lá, do lado de uma área que tem muito ruído, numa área de máquinas, de ar-condicionado. Não faça isso. São pequenas coisas que você resolve. E depois, como eu te falei, conhecendo os parâmetros necessários para as pessoas e não para a sala, a gente vai direcionando, sugerindo alterações. Então, isso é que as consultoras, os arquitetos podem nos usar, essa consultoria num primeiro momento. A gente sabe que tem um impacto nisso, né, na produtividade, né? Tem. Você tem estudos, alguma coisa sobre isso? Olha, tem estudos, e ficou muito claro isso na pandemia. Muitas universidades europeias fizeram estudos recentes, né, do quão é importante você ter um ambiente tranquilo para você ter uma boa performance do seu time, a sua produção. Muitas pessoas, houveram muitos casos que relataram que como trabalhar na sua casa tranquilo, ela conseguia produzir muito mais do que quando trabalhava no seu escritório. O que é isso? É porque no escritório, se bem que trabalhar em conjunto é importante, mas você tem que performar, perfeito? Sim. Tem que performar. Né? Então, as pessoas começaram a ver que no escritório não pode ter aquele zum, não pode ter aquela balbúrdia, porque a pessoa não consegue performar. E as próprias pessoas começaram a ver isso em casa. Então começaram a voltar para os escritórios e falar, calma, nós temos que resolver isso daqui, eu não estou conseguindo performar o que eu performava em casa, porque aqui tem muito ruído, tem muita distração. É que muitas vezes não é palpável, né? Esse ruído, isso, mas essa distração. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas aí o que acontece? Tudo na vida você precisa experimentar uma coisa para dizer se aquilo é melhor ou é pior. Como a pandemia fez com que você fosse para casa e experimentasse trabalhar em casa, ele percebeu que lá, sem o ruído, num ambiente mais tranquilo, ele conseguia performar melhor. Então agora voltaram, alguns estão voltando e estão questionando isso. Tá? Então isso aqui responde um pouco esse teu comentário, ou corrobora com esse seu comentário de que às vezes as pessoas sempre pensam na acústica como, eu quero que você resolva a minha sala. A primeira pergunta que eu sempre faço e sempre oriento o meu time a fazer numa questão técnica é qual é a utilização da sala. Eu não quero resolver a sala, eu quero resolver o problema das pessoas que vão estar na sala. Tá? Nós na Giner não gostava de usar a palavra tratamento acústico. Porque tratamento para nós leva a tratar uma doença. Uma doença. Né? E quem trata a doença é médico, não é acústico. Nós usamos a palavra condicionamento acústico. Porque no condicionamento nós achamos que essa palavra é melhor porque nós condicionamos a sala para aquela utilização. Então sempre a minha primeira pergunta é o seguinte, o que você vai fazer nessa sala? É para voz? É para palestra, é para fazer apresentação de música, é uma sala múltiplo uso, é estúdio, é um booth de telefone, o que vai ser? Porque eu tenho que pensar como eu tenho que condicionar essa sala para aquela pessoa que vai utilizar. Sim. Isso é o mais importante. Então, a gente não pensa muito na sala, a gente pensa nas pessoas que vão utilizar aquela sala. E dessa forma, conhecendo os parâmetros, nós vamos ajustar as coisas para
que aquilo que a pessoa lá dentro fala, poxa, eu estou bem aqui, estou tranquilo aqui. Na Disney nós fizemos 2 trabalhos muito interessantes. Primeiro, em 2010, nós fizemos aqui ao lado, no WTC, a Rádio Disney FM. Fizemos um projeto interessante, onde eles queriam que fosse um estúdio de rádio grande, onde pudesse receber os adolescentes, porque sempre eles teriam, fora a rádio, eles teriam pequenos grupos musicais, pequenos artistas que eles trariam, na época, quando eles viessem para o Brasil realizar os seus shows, fazer alguma coisa mais em petit comité para alguns convidados da Disney, né? Então, foi interessante, porque normalmente os estúdios de rádio, eles são aqui no Brasil pequenos, ou eram, né? Pequenos e com muita absorção. Tá? Então, praticamente, os estúdios de rádio no Brasil, o locutor fala dessa forma. Tá? E a gente, novamente, pensando não no estúdio, mas pensando nas pessoas e que teria música ao vivo, né? Uma pequena música, um violão, alguma coisa, nós começamos a condicionar esse estúdio de rádio de uma forma diferente. Então, o estúdio era muito grande, nós controlamos a adição de absorção e acabamos colocando alguns elementos de difusão, que eles, vou falar rapidamente, eles conseguem controlar o som na sala, mas em vez de absorver o som como os painéis de lã, por exemplo, ele controla devolvendo a energia, né? Porque quando você tem uma energia sonora e você precisa controlar essa energia sonora no ambiente, o que você coloca? Se você só tem vidro, aço e piso frio, aquele som fica ricocheteando em tudo quanto é lado. Então cria-se aquele som de banheiro, aquela reverberação que é muito ruim para a fala, porque as pessoas não conseguem entender um ao outro. Porque enquanto eu estou falando e aquele som está reverberando, ele soma com aquilo que eu vou falar depois. Vai falar novamente. E você recebe uma palavra e recebe 2 depois. Então você não consegue entender. Então, e fica aquela balbúrdia. Isso acontece muito em salas que não são condicionadas, né? Eu tenho dificuldade dentro de restaurantes. Restaurantes tem muito disso. É impressionante, né? Porque você tem alguns restaurantes que não tem tratamento, né? Perfeito. Então, você, para conversar com algumas pessoas, você fala... além do ruído que também é muito alto, que acaba te gerando uma certa... quero ir embora, porque já não aguento mais, né? Tem isso também que não é bom para o restaurante, para o cliente. Agora, então, o que as pessoas fazem nessa situação? Enche de absorvente, enche de lã, enche de espuma. Antigamente, casca de ovo. Aquelas coisas... de casca de ovo, no passado, as caixinhas de ovo. As caixinhas, né? de ovo. E a gente usa um termo lá, na empresa, que a gente fala espumar, né? Eles espumaram a sala. Né? O que não é muito correto isso. Né? Isso também é um grande problema que a gente pode abordar depois em escritórios. Né? Em escritórios, a primeira coisa que a pessoa faz é encher o teto de fundo absorvente. Aquilo está totalmente errado. Isso aí depois a gente pode conversar com isso. Então, o que a gente faz? A gente pode controlar esse som, né? Essas reflexões todas, absorvendo em parte, deixando uma parte reflexiva para que ela possa ter um certo ganho na sala, né? E também colocar alguns difusores, que são elementos rígidos que fazem com que esse som ele quebra as reflexões, mas ele devolve de uma forma matemática, vamos dizer assim, de uma forma difusa, né? Difusa para o ambiente, o que isso ajuda também na inteligibilidade da fala, na qualidade da sala para os ouvintes, entendeu? O locutor se sente bem, porque ele não precisa aumentar muito a voz, né? Você imagina numa sala toda fechada, o quanto o cara tem que aumentar a sua voz, se for um ambiente maior, Sim. para o locutor entender. Isso é um grande problema em salas de aula, onde às vezes se coloca muita absorção, o primeiro aluno entende, mas o último aluno, a partir do segundo terço, já não escuta mais nada. Aí o cara fala, por favor, professor, eu preciso ouvir. E o cara precisa se esgoelar lá para falar para o último ouvinte ouvir.
E não precisaria nada disso se houvesse pensamento, se essa sala fosse condicionada, né? Vamos tirar um pouco da absorção, vamos deixar essa absorção que precisa, mas vamos colocar um pouco de difusão, vamos colocar um refletor ou um defletor para direcionar a voz do professor lá para o fundo. Tudo isso ajuda sem ter necessidade do professor. Você sabe que a gente teve uma entrevista recente com o Edu, né? O Edu Rocha. É, o Edu Rocha. E ele fala uma coisa sobre essa questão de acústica no estádio, de como foi a construção, né? De como fazer do estádio do Palmeiras, que ele fez magnificamente, né? Então, de como projetar aquilo, né? E é uma coisa interessante, né? Porque a gente não imagina, né? Você fala, poxa, mas como aquilo leva para dentro, né? De que forma, né? Ter até um próprio envelopamento daquele gol, né? Daquela massa, né? Só para você ter uma ideia, na época antes da Copa do Brasil, um colega nosso participou de uma concorrência para fazer um projeto de um dos estádios da Copa. E ele me chamou, falou, olha, eu vou participar disso, eu gostaria que você me ajudasse um pouco nisso, se nós ganharmos a concorrência. E ele mostrou para nós um binder da FIFA sobre como os estádios deveriam ser, performar, e assim. Você tem que ver o capítulo de acústica que tinha naquele binder da FIFA. As medições do ruído interno, quando tinha gol, quando não tinha gol, qual eram os picos, o que isso poderia gerar para o público externo ou em torno, né? Então você vê o quanto que essa parte de acústica, eletroacústica, ela tem a sua, como todas as disciplinas, tem a sua necessidade, a busca do seu conhecimento, né? Claro. Quer dizer, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, puxa vida, o binder da FIFA tem um capítulo só de acústica para estádios. Quando a gente nunca ia imaginar que uma área aberta, né? Que hoje os estádios já não são mais assim, hoje os estádios são todos, vocês já perceberam, eles são todos fechados. Por exemplo, o Morumbi é um estádio maravilhoso, mas é um estádio todo aberto, ele é um estádio da década de 60. Hoje, todos os estádios formam numa concha, né, fechada. Então, isso tudo tem que ser estudado, porque o som está lá, você tem que cuidar daquele som lá, entendeu? Então, é interessante isso, viu? Existe equipamento, uma câmera acústica, onde se trabalha isso? É eficiente? Então, como eu falei, nessa minha formação americana, eu nunca esqueço um professor que falou que todo acústico tinha que pensar sempre em investir em instrumental de medição, porque ele não acreditava em acústica que não tivesse instrumental de medição, né? E aquilo me marcou muito. Aquilo. Não é tão fácil, porque você tem que fazer investimentos às vezes grandes, né? Mas por um outro lado, ele te dá uma segurança muito grande a você e também ao seu cliente, né? As últimas novidades que houveram com relação a essa parte do instrumental foi a câmera acústica. Porque a câmera acústica é uma coisa que você consegue ver o som. Hoje, nesse bate-papo nosso aqui, o Ondaga falou por várias vezes, mas a gente não consegue ver, né? Fala, mas não consegue ver, né? É o que muita gente fala, né? Acústica, som, cadê ele? Onde eu posso pegar? Né? E com a câmera a gente consegue ver. Esse investimento que nós fizemos foi justamente não para ser, também para ser um negócio para nós, mas o que a gente queria era uma ferramenta para mostrar aos nossos clientes a performance do nosso projeto. Por quê? Em acústica, a gente acha que 50% é o projeto e 50% é a construção dele, né? Não adianta a execução, não adianta você fazer um projeto perfeito, ficar no papel, as pessoas não realizarem o projeto corretamente, né? Você não vai conseguir aquela performance. Então, às vezes, houveram casos dos nossos projetos serem questionados. Não, mas está vazando o som aqui. Está tendo isso. Falei, tá bom. Quando você tem um simples sonômetro, que é o medidor do nível de pressão sonora, você está aqui, tem um som, você mede, está tendo X decibéis. X decibéis aqui. Sim, mas da onde está vindo esse som? Não sei, acho que pode vir de lá, ou pode vir dali. Está saindo do ar-condicionado, está saindo da parede. Então, ficava uma coisa muito assim,
eu não tinha muita segurança naquilo que falava para o meu cliente, né? Se bem que a gente sabia, às vezes, o que estava acontecendo. Com a câmera acústica portátil, ela tem um array de microfones, uma série de microfones, e tem uma telinha. E nessa telinha eu filmo o local e esse array de microfones capta da onde o som está vindo. Então, por exemplo, nós temos um problema aqui de vazamento da divisória, né? Na hora, Onaga, que eu passo essa câmera e que tem o vazamento, lá cria-se uma mancha. E quanto mais essa mancha for vermelha, roxa, mostra que o ruído está saindo de lá. Então você pode muito bem pegar e falar, olha, nós desenvolvemos essa divisória. A divisória está correta. Porque não está saindo o som da divisória, está saindo o som de lá. Então, o que foi? Quebra lá para a gente ver. Quando vai ver, o septo não foi totalmente fechado, há um buraco. Né? Então, a gente consegue, com essa câmera... então, sabe, ela consegue detectar isso. Consegue detectar e mostrar. Hoje, o grande uso dessa câmera, para nós, são para as construtoras. Principalmente com relação aos caixilhos. Porque nós fazemos o projeto, nós dizemos qual é o índice, o RW, que seria o índice de retenção do som, que o caixilho tem que ter, mas quando vai fazer as medições de comissionamento do projeto, fala, não está dando isso daqui. O que é? Instalação mal feita. Ou instalação ou o caixilho. Veja bem, uma coisa é você fazer, né, Gustavo, um caixilho bonitinho, entregar no IPT, o IPT fazer a medição e está todas as borrachinhas ajustadas. E outra você colocar em produção. A outra é você colocar 2.000 janelas no prédio. Às vezes essas 2.000, algumas não performam. Aí você vai com a câmera e você mostra. Aí o que a gente nos chama, nós vamos lá, ficamos lá um tempo. A construtora chama o pessoal da caixilharia, dos caixilhos, e fala, ó, tá aí. Mostra aí, Guilherme. Ó, é aqui, aqui, aqui. Para, agora vão lá. Ajusta aqui, aperta aqui, tira a borrachinha, põe outra. Né? Vai de novo. Ó, 2 matou, mas o outro tem mais um aí em cima. Vamos resolver isso aí em cima. Então, isso ajuda muito as construtoras, ajuda a parte de caixilhas, porque a gente consegue ver que aquilo que não tinha antes, só tinha um valor aqui. Um valor de campo sonoro. Isso foi uma grande novidade. Está vindo outra grande novidade agora. Você está falando em tecnologia e eu sei que você voltou recentemente de um congresso internacional de acústica. Isso. Quais são as novidades de lá? Em final de agosto, nós estivemos no Japão, acompanhando o Internoise 2023, que é um dos maiores congressos de acústica que teve. E nós vimos uma novidade lá muito interessante. É tanta novidade, ou tão novidade, que a gente não conseguiu nem ver a pessoa que desenvolveu isso, desculpe, fazer uma apresentação. O próximo passo do uso da câmera acústica seria, como ele pretende, você utilizar um óculos desses de realidade virtual e junto com a câmera você poder entrar dentro do campo sonoro que a câmera está pegando. Então você imagina num determinado local, você com óculos e com a câmera, na sala, por exemplo, tem a performance de um músico e deve ter algum problema de reflexão, alguma coisa. Você com o óculos e com a câmera e com o software que ele está desenvolvendo, você poderia entrar nesse campo sonoro e tentar ouvir, tatear essas reflexões que a câmera estaria pegando e, junto com o software, transmitindo para o óculos de realidade virtual. Quer dizer, isso é uma loucura para quem, como eu, já com uma certa idade, com uma certa vivência lá do passado, quando começou a trabalhar com isso, algo, Onaga, de inimaginável, né? Infelizmente, ele não conseguiu fazer uma demonstração aonde eu realmente sentisse exatamente isso que ele passou para mim, que eu estou passando a você, né? Mas eu acredito que logo, logo ele chega lá.
Tá? Era uma empresa japonesa, tem muito conhecimento nessa área de câmara acústica. Eu acredito que em breve ele chega. Mas isso foi uma coisa que eu falei, aonde está chegando isso? Né? Aplicação da inteligência. Não é só inteligência artificial, né? Eu acho que é toda uma questão de tecnologia mesmo que vem evoluindo, né? Com suportes, porque antes a computação, né, você queria fazer coisas, mas a computação não te dava rapidez, a computação limitava. Eu sou formado a minha primeira formação é em programação, então assim, você trabalhava com máquinas, com computadores que eram... Com cartão ainda perfurado? Com cartão perfurado, máquinas gigantescas, né? Então assim, que você ocupava um andar só com... o CPD, né? Exato. Hoje você tem dentro de um celular 1000 vezes mais... Capacidade de processamento 1000 vezes mais do que esse andar inteiro que você tinha. tinha. E a gente falando uma evolução aí, vamos dizer, de 40 anos, né? Praticamente, né? Então a gente acredita que hoje essa questão que a gente está vivendo um momento de transformação. Acho que a nossa geração vem vivendo isso, né? Porque a gente vem numa época de TV preto e branco, Exato. Né? E hoje a gente fala em realidade aumentada. Exato. Né? Essa questão de trabalhar o som, de poder entrar dentro dessa questão. Isso deve ser uma coisa formidável. Hoje, inclusive, já estão estudando o cancelamento ativo de ruído sem a necessidade de dispositivos, certos dispositivos de alvenaria ou painéis, o cancelamento ativo com inteligência artificial já. Né? Então, existe um problema, eles conseguem cancelar aquele ruído utilizando já a inteligência. Acontece que o áudio, a faixa do áudio, né, tem grave, médio e agudo. Tudo é com relação a comprimento de onda. Sim. Quando nós temos comprimento de onda muito grande, que são a parte de baixas frequências, é mais difícil você ter esse cancelamento. Mas já existem estudos, até sistemas hoje que já utilizam isso. Mas também são muito grandes, são muito caros, pesados, né? Tudo isso por causa da faixa de frequência que é baixa e os comprimentos de onda são grandes. Mas é uma evolução absurda, sabe? O que tem isso é muito rápido e absurdo. O que eu vi esse cara tentando passar para mim no Japão, eu falei, olha, eu jamais achava que podia chegar dentro, eu andar dentro de um campo sonoro, sabe? É uma coisa... Vamos lá, vamos ver o que ele vai apresentar no futuro. Eu acho que tudo isso que a gente vem conversando, vem falando, somente agora no programa, você teve com a gente também na Arena, né? Em julho, né? Isso. Participando ali também. E a gente fala muito de neuro, né? Não que nós falamos, mas nós tivemos um painel durante um dia falando sobre neuroarquitetura, sobre isso, né? Exato. E a acústica é um fator lá dentro importante, né? Lógico. Você sabe, Gustavo, num desses congressos que nós tivemos em maio, que nós participamos na Suécia, até temos que agradecer a Confom por ter nos levado para esse congresso, houveram várias palestras sobre acústica em clínicas e hospitais para pacientes com neurodesordem. Olha aonde nós estamos chegando. Vários trabalhos, vários papers de como uma pessoa com neurodesordem, a parte acústica pode atrapalhar, pode piorar a situação dele ou, da outra forma, melhorar, deixá-lo mais calmo, mais tranquilo. Né? Então, veja que vocês também estão muito atualizados com o que se tem feito lá fora. Né? Mas é aquilo, é que como a gente escuta bastante coisa, eu nunca fui de sentar na sala de aula lá atrás, entendeu? Eu sentava lá atrás para fazer bagunça, né? Mas eu sentava sempre na frente. Eu não tenho problema de visão, nada, não uso óculos, né, nem de audição, nada, mas quando eu tinha que entender, quando era matéria nova, e o professor estava dando aquela matéria nova, eu fazia questão de sentar lá na frente. Porque eu sou um bom ouvinte, né? Então, ouvindo aquilo, entendendo aquilo, ficava fácil depois eu participar de provas, né? Lógico. Então, a gente percebe hoje, nessa questão da acústica, o quanto é importante, porque lá atrás a gente olhava e não tinha essa ideia, né? E
E hoje participando de vários eventos, a gente tem um congresso internacional essa semana aqui que a gente participa também, né? Só de neuro. Sim, a gente já trouxe outras pessoas de neuro também para falar, a parte de acústica, a gente percebe o quanto é importante. Né? E conforme a gente vai tendo esse conhecimento e vai aprendendo e vai, não digo aprofundando, porque eu não estudo a fundo, mas a gente lê a respeito, a gente recebe notícias do mercado, do que está sendo feito, né? Então você vai adquirindo um conhecimento, por isso que eu acho importante levar isso para as pessoas, né? Lógico. Eu não sou um profissional mas conforme a gente vai aprendendo, isso vai facilitando para a gente, né? Até a gente perceber que por que você não frequenta mais alguns lugares, alguns bares, restaurantes, Exato. Né? Exato. E até mesmo a questão do estádio, né? Eu tive em shows no Morumbi e tive agora recente assistindo o Rod Stewart no Allianz. No Allianz. É completamente diferente. Lógico. Completamente diferente. Apesar de a gente ter entrevistado aqui também os arquitetos, né? O Carlos Pagin, o Edu Rocha e o Fernando Brandão, que eles estão fazendo um retrofit também no Morumbi. Então, aí a gente vê o que o Edu falou, com o que você fala, a gente vai absorvendo isso. Isso eu acho que é muito importante, né, para os escritórios de arquitetura, né, porque o cliente final ele acaba não sabendo dessa importância. Ele sabe que incomoda, mas ele não sabe o que é, né, porque é aquilo que você falou, né, não é palpável, né, você não enxerga. Né? Você não enxerga, você sente, né? Você sente. Você sabe, deixa eu só fazer um pequeno comentário, que eu acho que é um case muito interessante. Isso que eu ia te perguntar. Case, eu gosto muito. A coisa mais legal do nosso trabalho é quando você tem a oportunidade de fazer uma coisa diferente, sair da caixinha, né, e tentar pôr uma ideia. Né, mesmo que você erre. Né, porque quem nunca errou é porque nunca tentou fazer nada novo. Eu nunca errei na vida. Então é isso, nunca tentar nada novo. Né? Então eu acho esse negócio de você sair da caixinha interessante. Uma vez nós fomos chamados por um grande escritório que constrói corporativos, dizendo que tinha uma sala de videoconferência que as pessoas não estavam conseguindo ouvir, não estavam conseguindo usar, e muita reclamação da matriz nos Estados Unidos. Por uma questão de horário, por uma questão de fuso e de sequência de reuniões, a reunião deles sempre era perto do horário do almoço. Inclusive, eles tinham até uma cozinha ao lado para que desse suporte no almoço, onde eles faziam as reuniões aqui no Brasil com a sua matriz nos Estados Unidos. E ninguém conseguia entender, era uma loucura. Aí nos chamaram, nós primeiro fizemos um levantamento, né? Fizemos algumas medições, isso aqui, e vimos, tá certo, tem algumas coisas que não estão batendo aqui. Né? E aí a pessoa falou, olha, nós estamos aqui super desgastados, nós não queremos inventar nada, você faz o que tem que fazer e me resolve isso. Aí nós conseguimos fazer o projeto foi implementado, nós fizemos todas as sugestões, houve uma pequena mudança da parte estética, que a parte foi amplamente discutido com o escritório de arquitetura, o escritório de arquitetura aceitou, falou, não, isso daqui pode ser usado, é até mais bonito do que a gente tinha colocado, vamos nessa linha e fizemos. Né? A coisa deu tão certo que um dia a pessoa, eu não participei dessa reunião, mas a presidente desse grupo, que é um grupo muito grande no Brasil, falou, olha, eu não sei o que vocês fizeram aqui, mas eu quero isso na minha sala também. Então, não só ter nossa sugestão deu certo, o projeto foi vencedor, porque eles conseguiram utilizar, já estavam fazendo suas videoconferências diárias, né, onde a presidente do grupo falou, agora eu quero isso aqui na minha sala. Né? Então é aquilo, ela não sabe o que foi feito, ela não viu o que ela sente, o que ela está, né, sentindo aquilo que ela quer. Que foi aquilo que eu falei, o projetista não tem que pensar na sala, tem que pensar nas pessoas que vão usar. E aí fica mais fácil você atender. Esse foi um case de muito sucesso, que me alegra muito, né? Porque afinal de contas a gente não faz projeto para nós, a gente faz projeto para os outros. Eu queria agradecer muito a participação. Está chegando ao fim desse nosso horário aqui. Tá bom. E pedir para você explicar, né? Fazer o seu encerramento aqui, falando para a gente como que a Giner Acústica poderia ajudar não só as construtoras e os arquitetos, né?
Deixa essa mensagem aqui para o nosso público. Tá, eu agradeço o convite. Achei que foi muito bom esse bate-papo. Realmente a gente não sabia o que a gente ia comentar, mas eu acredito que a gente conseguiu passar um pouco do que é a vivência da acústica, né? E eu falo diretamente para os escritórios de arquitetura, para as próprias consultoras que já nos consultam, né? É que em termos de projetos acústicos é muito importante você participar desde o início, na concepção, no conceito do projeto, porque depois, às vezes, é muito caro ou é muito difícil de você aplicar essa acústica depois que já está tudo pronto. Porque, como eu falei, em acústica nós temos o isolamento e temos o condicionamento. O condicionamento vem depois, dá para se mexer, mas o isolamento não. Depois que você colocou paredes, portas, janela, tudo, tem que mudar. O escritório está pronto, como você vai mudar? Então é sempre interessante você ter uma participação quando há necessidade do projeto, antes, inicialmente, antes do projeto, já desde o conceito. E com isso, entrar em contato conosco, nós temos uma coordenadora técnica comercial que tem muito conhecimento técnico, ela sabe muito bem como conversar com as pessoas, tentando achar qual é a real necessidade e depois fazer o desenvolvimento de projeto. Agradeço muito esse espaço de a gente poder falar de uma coisa que a gente gosta muito, que é essa parte de acústica. Onaga, vai ser Gustavo. o primeiro de uma série. Obrigado. Se prepara, porque ano que vem a gente tem uma programação aí com novidades em relação à parte de acústica dentro de um dos nossos programas, né, Onaga? Isso. Vamos te que a gente puder ajudar, que a gente puder enriquecer isso, pode contar com a gente. Muito obrigado. Obrigado a todos e em breve a gente volta com uma próxima edição do programa do Meeting do Office Connection. Até breve.